A Deus. Sejam todos bem-vindos, nossos amados abençoados da internet, aqueles que nos acompanham, aqueles que a partir de agora irão receber a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito de Deus pelas Sagradas Escrituras, a amada igreja que se reúne nesta manhã para também receber a instrução e a voz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. O tema da mensagem que nós estamos aprendendo já há 3 cultos, e hoje é a 4ª parte da mensagem, tem como tema emoções e sentimentos, como gerenciá-los. Amém? A parte 4. Está escrito no Salmos 56, versículos 3 e 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Em me vindo o temor, então o salmista estava ali com um sentimento, uma emoção desequilibrada. Ele estava ali sentindo medo. O medo é um desequilíbrio da alma. O medo é um desequilíbrio de emoção. Então, quando ele percebeu ali o medo, ele estava ali sentindo o temor, ele disse: hei de confiar em ti. Amém? Então nós em todo tempo devemos confiar em Deus, porque quando em todo tempo confiamos em Deus, o medo não chega à nossa vida. Quem está entendendo? Então, em Deus, cuja palavra eu exalto, nós exaltamos a palavra do Senhor. Neste Deus, o Deus da Bíblia, amém? O nome dele é Jesus. Ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então, nada pode nos fazer o homem. Amém? Nós não tememos nada do que pode nos fazer o homem, pois o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa proteção. Vamos orar? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos orar a Jesus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus justo, Deus bom. Senhor, tudo a ti pertence, Jesus. E nós estamos aqui como propriedade tua nesta manhã, como teus filhos, ó Deus, para lhe honrar, para lhe dar a glória, o louvor que é devido. E te agradecemos, Senhor, por nos trazer aqui nesta manhã, neste lugar de paz, neste lugar onde o Senhor reina, onde o Senhor fala conosco e nos ensina pela tua palavra, Senhor, a como ter uma vida melhor, a como ter uma vida, Senhor, abundante, como ter uma vida, Senhor, em paz, Jesus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Jesus. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, pelas tuas ovelhas que estão aqui nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor, e oro em favor de cada uma delas, ó Pai, pois tu sabes, ó Deus, como cada uma entrou aqui por estas portas, Jesus. O Senhor sabe, Jesus, o que cada uma tem vivido, tem passado dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, com a sua família. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. E tu és o Deus que salva, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que renova, tu és o Deus que faz tudo novo, Jesus, pelo poder da tua palavra. E por isso eu oro, Senhor, neste momento, para que os teus filhos tenham os ouvidos espirituais e os olhos agora abertos, Jesus, para que eles entendam a tua palavra, para que eles ouçam a tua voz, para que eles tomem uma atitude, Senhor, de mudança em ti, Senhor, que eles tomem uma atitude de mudança na tua palavra, guiados pelo teu Santo Espírito, Jesus, que reina e opera neste lugar. Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, prostrados diante de Ti neste momento,
Nós nos aquietamos a partir de agora, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nos aquietamos para entender a Tua palavra, Jesus. Por isso, Espírito Santo, eu lhe peço, usa a minha vida, Senhor, para revelar a Tua vontade à Tua igreja. Use a minha vida, Senhor, para abençoar os Teus filhos, Jesus, e que eles saiam daqui desta manhã com a vida transformada pelo poder da Tua palavra. Que eles saiam daqui nesta manhã com a vida, Jesus, mudada, Senhor, com a mente renovada, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que a Tua vontade, que o Teu querer se manifeste com poder e glória sobre nós, em Teu nome, Jesus. E assim nós oramos e já recebemos. E toda a igreja diga amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós Te exaltamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Obrigado, minha amada pastora, minha esposa, meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos por Jesus e salvos para sempre, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, inscritos no livro da vida, de onde ninguém há de tirar nem apagar, homens e mulheres que são filhos amados de Deus nesta terra, escolhidos do Senhor, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para reinar em vida com Cristo, homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para receberem os mistérios da graça de Deus e viverem esta maravilhosa graça, dando nesta terra o testemunho do poder e da glória de Jesus Cristo. O Senhor, durante o mês de janeiro, Ele nos trouxe profecias. A igreja deve se recordar e recordar bem, porque grandes foram as profecias trazidas pelo Senhor durante o mês de janeiro. E agora, no presente momento, o Senhor vem nos ensinando a respeito de áreas muito importantes da nossa vida, para que de fato estas profecias se cumpram. Então eu preciso entender que o Senhor, Ele traz a profecia, Ele manifesta, Ele revela aquilo que Ele quer fazer em nossa vida, aquilo que Ele tem o propósito para a nossa vida, aquilo que é de fato a vontade dEle para a nossa vida, mas o Senhor também nos ensina aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é necessário ser feito na nossa vida, mediante ao conhecimento da palavra. Então o Senhor tem a profecia, mas o Senhor tem a premissa, para que aquela profecia se cumpra. Quem está entendendo, diga amém. Então eu não posso vir aqui simplesmente falar para você de uma profecia, falar que Deus vai fazer na tua vida, e eu não lhe ensinar a premissa para que aquilo se cumpra. Amém? Então nós entendemos que toda profecia ela vem acompanhada de ensinamento bíblico. Toda profecia tem regras. Por isso, já o profeta dizia, o meu povo, Deus dizia pela boca do profeta, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, na maioria dos lugares há as profecias, mas não há o ensinamento da palavra para que aquela profecia se cumpra. Então, é muito gostoso, é muito bom nós recebermos as profecias, né? São mais de 7.000, é muito bom, muito gostoso eu me entusiasmar, eu me animar ouvindo a profecia, aquilo me dá esperança, aquilo me enche, e eu saio daqui revigorado, renovado. Mas de nada vai adiantar se eu não receber o conhecimento da palavra, o ensinamento da palavra, para que aquela profecia se cumpra. E por isso nós vemos hoje muitos crentes frustrados. Por isso nós vemos hoje muitos desigrejados. Quem são os desigrejados? Aqueles que se frustram com eles mesmos, não é com Deus. Porque Deus não frustra ninguém. Deus não falha com ninguém e jamais falhará. Então, são irmãos, são filhos de Deus que se frustram com a própria vida, pela falta do conhecimento. Amém? Porque onde há o conhecimento e onde há a prática desse conhecimento, há vitória. Amém? Então, nós entendemos
que Deus ele quer que essas profecias se cumpram na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos. E é importante entendermos as regras de Deus. É importante entendermos os princípios de Deus. É importante entendermos as lições que Deus nos dá pela palavra para vivermos dia após dia. Então, um culto, eu sempre digo aqui, esta igreja é uma escola. A igreja Cristo Vive é uma escola. Então, cada aula que eu perco, eu perdi. Eu perdi aquilo que Deus me ensinou. Então, é necessário eu ter o acompanhamento constante daquilo que Deus me ensina. Ele me plantou nesta igreja para aprender. Diga amém. Então o Senhor já nos falou a respeito de saúde espiritual. Falou ou não falou? O Senhor já nos falou a respeito de saúde física. Falou ou não falou? O Senhor já nos falou a respeito de saúde mental. Falou ou não falou? O Senhor já nos falou a respeito de saúde emocional. Falou ou não falou? E é o que nós vamos continuar aprendendo. Saúde emocional. Amém? Porque hoje nós vemos também aí fora muitos crentes desequilibrados. Muitos crentes com uma vida desequilibrada, dando mau testemunho da glória de Deus nesta terra, por falta de conhecimento. Então nós vamos aprender a gerenciar nossas emoções nos nossos relacionamentos interpessoais. É o que o Senhor vai nos ensinar hoje. Amém? Porque o que é isso? Há sentimentos que são meus, sentimentos próprios, ok? Mas há sentimentos que brotam, que geram em mim, em função de um relacionamento com alguém. Ou seja, alguém causa em mim um sentimento, alguém causa em mim uma emoção. Estão entendendo? Então, isso é um relacionamento interpessoal. Então eu preciso ter o controle das minhas emoções com qualquer pessoa que eu me relaciono. Então o objetivo deste estudo é o quê? Promover relacionamentos saudáveis. Um melhor relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Porque você se relaciona com várias pessoas e com vários tipos de pessoas. Você sabe bem disso. Que há várias espécies de pessoas nesta terra, que não são iguais. Então você precisa ter o domínio próprio para ter um bom relacionamento com cada uma delas que estão à sua volta, ok? Porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos neste mundo. E por estarmos neste mundo, nós temos que conviver com todo tipo de pessoa. Amém? E isso envolve no trabalho, na escola, em família, no nosso dia a dia. Nós estamos sujeitos a conviver com estas pessoas que às vezes, algumas delas causam em nós sentimentos desagradáveis, sentimentos indesejáveis. Eu não queria sentir aquilo, mas ela faz algo que... Está entendendo? Principalmente aquela pessoa faz vontade de pegar para o pescoço. Sabe? Isso é um sentimento indesejável, isso é um sentimento desagradável. Então nós não podemos ter isso, nós não podemos ser assim. E a palavra vai nos ensinar. Então, como controlar esse tipo de sentimento? Como controlar este sentimento indesejável? Eu estou dizendo assim, né? Uma pessoa que nos provoca ira. Mas tem aquela pessoa que às vezes também nos maltrata, né? Nos rejeita, nos ignora, nos machuca, nos fere, não é? E eu sinto então o quê? Aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia. Isso também é um sentimento indesejável, é um sentimento desagradável. Então nós temos que aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Amém? Amém? Porque nós sabemos que uma vida sem o gerenciamento dos nossos sentimentos é uma vida de perda, irmão. É uma vida de destruição, é uma vida de sofrimento, uma vida de ruína. Se eu não aprender a gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não terei uma vida em abundância. Eu terei uma vida de perda. E aí então o sacrifício de Jesus para mim foi inválido. O sacrifício de Jesus para mim só valeu para quê? Para a salvação eterna.
Mas nós sabemos que não é somente para a salvação eterna que Jesus foi para aquela cruz. Ele foi para nos dar vida e vida em abundância. Então esta vida em abundância precisa se manifestar pelo entendimento, pelo conhecimento, pela vivência da palavra de Deus dia após dia. Então nós vamos para o telão. Nós vimos na quinta-feira próxima passada. Você precisa identificar esse sentimento indesejável. Examiná-lo bem, saber o que ele significa na sua vida, para saber lidar com ele. Então, olha, tem que identificar. Sentimento indesejável na sua vida tem que ser confrontado. Amém? Nós não vamos aceitar aqui, não vamos aceitar o conformismo. E nós não vamos também assumir aquilo que não é para ser assumido. Nós vamos sim reconhecer que temos este sentimento e vamos lidar com ele pela palavra de Deus. Ou seja, ninguém aqui vai dizer eu sou assim mesmo. Que é o que mais nós vemos por aí fora. Não, porque eu sou assim mesmo, eu não mudo, e quem for para gostar de mim vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou. Não, com Jesus não é assim. O mundo pode ser assim, mas com Jesus, Ele nos dá o poder para sermos transformados. Ele nos dá o poder para sermos novas criaturas. Amém? Então o velho homem tem que de fato morrer e nascer o novo homem que é Cristo em nós. Ok? Então nós devemos ser maduros para tal atitude. Que atitude, pastor? Identificar em si mesmo. É como se eu olhasse no espelho e identificar em mim os aspectos negativos. Porque é fácil olhar para a ministra Cris e ver nela os aspectos negativos. É muito mais fácil nós olharmos nos outros aquilo que não nos agrada. Mas com Jesus é diferente. É olhar para nós mesmos. É olhar para nós mesmos e dizer, isso não está certo. Isso não é um sentimento que eu possa ter. Então os aspectos negativos, por exemplo, ciúmes, orgulho, soberba, raiva, ódio, a vingança, medo, insegurança, inveja, todo sentimento destrutivo, todo sentimento que vai me causar dano, eu tenho que identificar na minha vida e pela palavra tirar, fazer que ele seja extinguido totalmente da minha vida, que não exista mais na minha vida. Quem está entendendo? Então as pessoas que vivem perturbadas, e nós vemos hoje no século 21, nos dias atuais, quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas vivendo de modo inquietas, ansiosas. Então essas pessoas são aquelas que não identificam o sentimento indesejado em si mesmo. Elas vivem uma vida de problemas consigo mesma e com a maioria das pessoas que estão à sua volta. Ela nunca tem paz. Então as emoções e sentimentos devem ser aprendidos a se administrar. Ninguém aprendeu aqui sabendo administrar sentimento. Assim como nós estudamos com pensamentos, e você entendeu que não adianta você pedir para Deus transformar você, está lembrado? Isso eu acredito que chocou muita gente aqui. Porque muita gente pedia para Deus, Senhor me transforma, Senhor me transforma. E nós vimos pela palavra que não é Deus quem transforma. O Senhor nos dá a capacidade de nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, cabe a nós sermos transformados e não a Deus. Amém? O possível é conosco, o impossível é com Ele. Então, é possível, por aquilo que Ele nos dá, sermos transformados. Então, é por isso que não é Ele que vai fazer. É eu e você por aquilo que Ele nos dá aqui. Diga amém. Então, é necessário aprender a administrar. É necessário aprender a controlar. É necessário aprender a conduzir. Assim como os meus pensamentos, também os meus sentimentos e as minhas emoções. Se algo me perturba, me traz perturbação,
Isso tem que ser confrontado pela palavra. Por que muita gente às vezes não permanece conosco, não fica conosco? Porque não quer ser confrontado. Tem pessoas que não querem ter a sua carne incomodada. Porque esses sentimentos, amados, indesejáveis e desagradáveis, estão na onde? Na nossa carne. Ok? E o que é que precisa ser mortificado dia após dia? A nossa carne. Então, Deus ele vem e mostra para mim e para você aquilo que precisa ser morto pela palavra de Deus, aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. Há pessoas com sentimentos indesejados que se fazem de vítima. Há pessoas que têm um sentimento desagradável e ela está sempre numa situação de vítima. Ela é a coitadinha da história. Ah, porque ninguém me entende, porque ninguém me quer, porque eu sou indesejada. As pessoas não vão querer ficar mais perto dessa pessoa. Por quê? Elas sempre se acham, né, a vítima, mas na verdade elas são o problema, elas são a causadora do problema. Então são pessoas que não geram um bem-estar para quem está à volta dela, mas ela causa uma tensão. Ela causa uma tensão. Então ela gera um ambiente de tumulto, ela não gera um ambiente de paz. E aí começa a se sentir como vítima. Por quê? Porque todos se afastam dela. As pessoas não querem uma convivência com ela. E é natural, irmão. Você quer uma pessoa indesejada perto de você? Você quer isso? Eu não. Eu quero pessoas de bem consigo mesmo para que me passem o bem. No momento ali que eu preciso de um conforto, só para você ter uma noção. Um conforto, eu preciso de um conforto. Quem vai me dar conforto? Uma pessoa que tem os pensamentos perturbados ou alguém de paz? Alguém que está em paz? Então, você imagina eu no momento que estou precisando de um consolo, ninguém sabe. Aí chega quem? A perturbada. E eu naquele momento ali de angústia, às vezes eu acabo até deixando escapar. Ai, pronto. Vou ficar eu mais perturbado ainda. Então eu não quero perto de mim pessoas desequilibradas. Eu quero perto de mim pessoas equilibradas. Pessoas que têm as suas emoções e seus sentimentos equilibrados. Então a questão é deixar de se sentir vítima de um problema e entender que é o causador do problema. Sabe? Reconhecer, identificar este sentimento que a faz uma pessoa desequilibrada e perturbada. Não, peraí. Não, sou eu que causo. Sou eu o problema. Então, vou lutar contra isso. Eu disse aqui na quinta-feira. Nós estamos aqui para nos ajudar. Ninguém aqui deve se envergonhar se identificar em si um sentimento desagradável, sabe? E precisar de ajuda. Você tem um altar aqui com líderes e pastores que estão aqui para abençoar a tua vida e ajudar você em oração. Pastor, eu identifiquei isso. Me ajuda. Amém, irmão? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor para que essa situação mude. Vamos orar ao Senhor para que Deus venha te manifestar na sua vida aquilo que é a vontade dEle. E você vai ter pessoas com quem você pode contar, irmão. Então não se isole, sabe? E não tenha medo também de identificar o problema. Porque tem pessoas que falam, não, eu não vou nem me preocupar em identificar, porque senão eu vou achar um monte. Amado, a palavra vem para correção. Amém? A palavra vem para correção. Então não seja orgulhoso, não seja soberbo. Amém? Porque Deus ama quem? Os humildes. Deus ama aquele que reconhece que precisa de ajuda. Porque Deus, Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os curados, eu vim para aqueles que são doentes e precisam da cura. Então nós estamos aqui porque precisamos da cura. Amém?
Então, quando eu identifico este sentimento indesejável, esse sentimento que causa em mim uma dor, sabe? Um fardo, traz para mim um fardo e traz para as pessoas ao meu redor também um fardo, e eu começo a perceber isso, o que eu tenho que fazer? Senhor Jesus, o meu problema é este. Senhor Jesus, a minha situação é esta, o meu sentimento é este, me ajuda. Porque em Jesus você pode todas as coisas. Amém? Então, tem pessoas que às vezes ficam esperando Jesus fazer. E eu torno a dizer, Jesus não vai fazer se você não renovar a sua mente pela palavra. E compreender então que isso precisa ser mudado, e aí pedir para Jesus ajuda. Aí Ele vai te dar capacidade para mudar. A igreja está compreendendo? Amém? Então nenhum sentimento indesejável, amados, pode te abater. Diga amém. Nenhum sentimento indesejável pode te paralisar na vida. Porque o sentimento indesejável vem para paralisar. Amados, quantas pessoas saíram daqui da igreja por sentimentos indesejáveis? Por sentimentos desagradáveis. Ah, porque a irmã não sei o quê, porque o irmão não sei o quê, porque o pastor não sei o quê, porque a pastora não sei o quê. Brotou um sentimento. Deixou a pessoa desequilibrada, e cadê ela hoje? Estão entendendo? Estão entendendo? Ah, porque agora eu não vou mais na igreja. Ah, porque agora eu não vou mais. Isso é desequilíbrio emocional. É desequilíbrio de sentimentos. E isso não pode ter na nossa vida. Diga amém. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque é Ele que me fortalece. Amém. Então ouça. Você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, infantilidade, irmão, não serve mais para você. Infantilidade é quando você era do mundo. Infantilidade é para quando estávamos no mundo. Fazer birrinha, fazer biquinho, se fazer de vítima, se achar o coitadinho. Jesus nos chamou para crescer. Então não é mais de leite que eu tenho que viver. Eu tenho que viver de alimento sólido. O leite é para criança. Você não é mais criança. Amém? Então, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? Jesus naquela cruz, Ele te fez livre. Tem noção do que é isso? Você tem noção? Que Jesus naquela cruz, Ele te chamou para ser nova criatura, para viver em novidade de vida, para ser curado de toda a doença física e também da alma. Porque pelas suas pisaduras você é sarado. Pelas pisaduras de Cristo você não tem enfermidades. Nem no físico, nem na mente, nem na alma. Os seus pensamentos são sadios, as suas emoções equilibradas, o seu físico perfeito. Então, quando Jesus vai de encontro com alguém, irmão, ouça bem, presta atenção. Ele vai para mudar a história. E quando uma história não é mudada, se Jesus foi de encontro com aquela vida, só quando a pessoa não cresce. Só quando a pessoa não amadurece. E se continua uma vida de criança o resto da vida. Então, a vida daquela pessoa não vai ser mudada. Ela não vai ter uma transformação. Por quê? Estava vindo o enterro. A mãe chorando que tinha perdido o filho. O enterro vinha vindo. O sacerdote 3 metros longe do esquife. Porque o sacerdote era puro, era santo, não podia encostar em nada morto. Amém? E estava lá levando o moço para ser sepultado. Jesus foi de encontro. Quando ele tocou no esquife, o que aconteceu? O que aconteceu? O que estava morto tornou a viver.
Rei calabachurei, rei balas. Tudo muda quando Jesus toca, irmão. Quando Jesus vem para mudar, Ele dá a direção para mudar. Não pode continuar da mesma forma. Só vai continuar quando eu falar, não, eu quero ficar aqui mesmo no caixão aqui. Me deixa aqui. Agora, quando Jesus Ele tocou, o moço reviveu e tornou ali para a mãe que estava chorando. Então renove a tua mente. Se permita renovar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente se dá pela palavra. Não importa a situação, onde Jesus toca, tudo se faz novo, tem que haver transformação. Diga amém. Aprenda a gerenciar os teus sentimentos. Quando algo brotar, ouça isso também que é muito importante. Relacionamentos interpessoais. Você conversa com muitas pessoas durante o dia. A ciência diz que a mulher fala muito mais do que o homem. Isso é a ciência que diz. Então, tanto homem como mulher, preste atenção. Preste atenção. Por quê, pastor? Porque sempre tem aquele que vem para você falar o que não deve. Sempre vai ter aquela pessoa que vai vir falar para você a respeito de alguém. Acontece isso com você ou não? Sim ou não, igreja? Se ela disser algo a respeito de outrem para você e aquilo você perceber que vai começar a gerar em você um sentimento indesejável, não permita esse sentimento ser gerado antes de checar os fatos, antes de investigar a verdade. O fulano veio falar isso para mim, pastor, do irmão tal. Então, você já checou a verdade? Você já chamou o irmão tal? Eu falei aqui na quinta-feira. Usei a ministra Cris aqui como exemplo. Então, ministra Cris, estamos falando isso de você. Procede? Vai tirar a informação, irmão. Vai investigar para saber se aquilo que foi falado é a verdade. Não dê ouvidos a alguém que não administre bem as suas emoções. Está entendendo? Amém? Não faça isso. Não se deixe levar por conversas. Gerencie bem as tuas emoções, os teus sentimentos e vá investigar a verdade. Se é algo para ser investigado também, amém? Porque tem coisas, amado, que entra aqui e sai aqui. E não tem que ficar repassando, não tem que ficar levando para ninguém. Então, pessoas que fazem brotar sentimento indesejado em seu coração, pessoas que gostam de fazer uma fofoca, e isso diz que Deus abomina fofoqueiro. Esse tipo de pessoa você tem que cortar da sua vida. Pastor, não fale isso. Eu falo. Para o teu bem eu falo. Porque fofoqueiro é tido como malfeitor por Deus. Deus olha para um fofoqueiro e vê ele como malfeitor. E nós vimos aqui que o salmista ora a Deus para que ele afaste da vida dele os malfeitores. Porque o malfeitor pode atrapalhar o teu caminho com Deus. O malfeitor pode afastar você do caminho reto. Um fofoqueiro pode destruir a tua vida espiritual com Deus. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem emoções bem gerenciadas, pode matar você espiritualmente. Então esse tipo de pessoa tem que ficar bem longe de você. Você tem que ser cercado de pessoas espirituais. Você tem que ser cercado de pessoas da fé. Você tem que ser cercado de pessoas que vão te ajudar numa situação difícil, que vão lhe cobrir numa situação difícil, não expor a tua vergonha. Aleluia. Amém? Amém? Então nós temos que ser bíblicos, irmão. Ou nós somos bíblicos ou nós somos uma farsa.
Ou nós somos bíblicos ou nós somos hipócritas. O Senhor nos chamou, nos reuniu aqui para quê? No meu pensamento é para aprendermos a respeito da Bíblia e vivermos ela. Se não for para isso, então para que se reunir aqui? A igreja concorda comigo? Sim ou não? Então glória a Deus, estamos na mesma visão, então dá para a gente caminhar junto. Porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos, se um não está de acordo? Não anda junto. Então, se alguém vem com sentimentos desequilibrados para a tua vida inflamar os teus sentimentos, seja você o professor a ensinar essa pessoa. Ensine essa pessoa a fazer a coisa certa. Amém? Não dê corda para ela. Não dê corda para o fofoqueiro. Fala, peraí, opa, não é o que Deus ensina, não é o que a Bíblia ensina e eu não aceito esse tipo de coisa. Se você quer esse caminho, então procure outro para você desenrolar esse caminho. Comigo não. Amém? É sim e o que passa disso é do diabo. E você não tem parte com ele. Você tem parte com Jesus Cristo. Pastor, mas eu vou desagradar a pessoa. Você está preocupado então em agradar a pessoa. A Deus, o que a Bíblia diz? Mais importa agradar a Deus do que a homens. Ensine essa pessoa a fazer a coisa certa. Amém? Você é ministro da nova e eterna aliança nessa terra. Sabe o que é ministro? É ministrar sobre outro, é ensinar outro. Agora você não pode ser ministro de boca fechada. Você não pode ser ministro guardando a verdade só para você. Você tem que passar para outros. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Todos nós aqui somos sacerdotes. Todos nós aqui. Todos nós com um chamado. E esse chamado é levar a verdade ao mundo. Porque o mundo jaz em trevas, mas você resplandece como luzeiro nesse mundo. Você é a luz nesse mundo para abrir os olhos aos cegos, dar audição aos surdos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o número 2. Temos que aprender a canalizar os sentimentos e usar o que vivenciamos para ajudar os outros. Então, se eu perguntar aqui, quem já se decepcionou com alguém ou com alguma coisa? Quem aqui já se frustrou? Quem aqui já se feriu? Eu acredito que todo mundo aqui vai levantar a mão. Sim ou não? Eu seria o primeiro aqui a levantar a mão. De se frustrar, de ser ferido, de se decepcionar. Mas aí, qual que é a novidade para a tua vida? O teu passado não pode ser o seu coveiro. Ele tem que ser o seu professor. Tudo que você já vivenciou, tudo que você já passou, tem que servir de experiência para outro. Como assim, pastor? Alguém vai passar pela mesma situação que você já passou. E no momento em que essa pessoa passar, ela vai precisar de ajuda. E você vai ser a ajuda dela. Você vai ensiná-la o caminho. Você vai dizer, olha, eu passei exatamente por isso, e olha, você tem que fazer isso, se firmar com Deus, Jesus é a solução, Jesus vai transformar, Jesus vai mudar, assim como Ele mudou a minha, Ele vai fazer, confie no Senhor, confie na palavra de Deus, permaneça firme, não abra mão, não retroceda, avance, continue olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, é Ele quem tem a solução, é Ele quem tem a provisão, é Ele quem vai fazer o milagre, Ele é o dono do milagre e isso vai passar. Aleluia! Então, é assim que temos que fazer. 2 Coríntios 1, versículos 5 a 9. Aleluia! Enroscou aí, pastora? Desenrosque, por favor.
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, presta atenção no que diz a palavra. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então, uma atribulação que vem para a nossa vida é conforto para outro. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, diga com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, se eu estou numa situação de adversidade, se eu estou numa situação de sofrimento, eu tenho que passar por ela atribulado. Eu tenho que passar por ela como? Com paciência. E não adianta querer espernear. Amém? Não adianta. Não adianta. E não adianta querer deixar Deus, não adianta querer deixar a igreja, não adianta querer deixar os irmãos. Só vai piorar. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o que eles passaram aqui. Os sentimentos ficaram ali por um momento desequilibrados. Porque eles entraram em desespero. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, tudo que você sofre, tudo que você sofreu, é para ensinar outras pessoas, e você diga amém. Quando você conta para outro o que Jesus fez na sua vida, você está consolando aquela pessoa. Por isso você tem que falar, por isso você tem que contar. É consolo, amados. Falar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus faz na sua vida, é consolo para outros. Tem pessoas que não têm nem a pontinha da unha do consolo que você tem, porque elas não têm o Espírito Santo. E você tem o Consolador. O Espírito Santo habita em você. Amém? Então, quando você faz isso, você está consolando alguém. As experiências da sua vida não são para você se desesperar, e sim para você receber o agir de Deus a teu favor. Diga amém. E depois, contar isso aos outros. E não é para você fazer drama. Por que comigo? Por que tem que ser assim? Eu não sei, só pode eu vivo na prova. Só a prova, só a prova. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Está na prova, dá glória a Deus. Está passando por um momento de tribulação, dá glória a Deus. Isso vai passar, esse momento vai acabar, não vai ser eterno. Nosso Deus é o Deus que muda história. Nosso Deus é o Deus que tem uma nova história para a nossa vida. Mas nós temos que entender que se eu estou passando por aquele momento, tem o propósito de Deus. Acima de tudo e de todos, amados, sempre vai prevalecer a soberania do nosso Deus. Sempre. Não tem mão de diabo, não tem agir do diabo na nossa vida, é Deus quem age. Se Ele permite um mal chegar à nossa vida, é para provar a nossa fé. E a Bíblia diz que se por um caminho o mal chega, por 7 ele bate em retirada. Ou seja, a minha fé é provada quando? Quando está tudo bem? Você exercita a tua fé quando está tudo bem? Desculpa falar, mas eu duvido. E quando a coisa aperta? Senhor, me ajuda, Jesus. É ou não é? É ou não é, igreja?
Lógico que é. Então, meu amado, não fique desesperado se a coisa dá uma apertada, não. Deus está no controle. Não pense que Deus deu uma saidinha e, por descuido, chegou o mal para a sua vida. Não! Deus não dorme, Ele te contempla o tempo todo. E Ele sabe o que Ele faz, porque Ele é um Deus perfeito e soberano. Nada está fora do controle das suas mãos. E saiba que o melhor Ele tem para ti. Você recebe? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma coisa que você precisa saber: Deus não permite manipulação com nada e com ninguém, tá? Não pense que alguma coisa que você vai fazer vai manipular Deus. Deus não tem como manipular. Ele não aceita suborno de ninguém. Ele não é Deus de troca. Deus não vai fazer para nós, se eu fizer alguma coisa para Ele. O que Ele quer de nós como filhos é obediência. É o que agrada o coração de um pai. Eu sou o pai e eu fico muito feliz de ver os meus filhos obedecendo a minha voz, a minha palavra. Amém? Então a mesma coisa é com Deus. Deus se alegra de ver um filho obedecendo. Isso vai trazer benefícios? Sim. Por quê? Se o meu filho está obedecendo, eu vou corrigir ele por quê? Para pensar só um pouquinho. Vinícius, meu filho, está em obediência. Tranquilo, tudo certo. Por que eu vou corrigir ele? Por que eu vou disciplinar ele? Por que eu vou açoitar ele? Tem motivo? Não. A mesma coisa é conosco. Deus corrige quem Ele ama. Ou seja, se eu estou passando em correção, se eu estou em disciplina, é porque eu preciso ser corrigido, irmão. É simples entender. Amém? Glória a Deus por isso. Zacarias 4:6 diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor à igreja Cristo Vive Pau Sul. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não, amados, nada que eu e você faça vai mudar o curso daquilo que Deus determinou. Não muda. Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele já determinou. E vai se manifestar a honra e a glória de Deus na vida de quem? De quem Ele obedecer. De quem lhe dar ouvidos e obedecer. Aquilo que eu disse. Se eu não quero uma mudança de vida, se eu não quero uma transformação, Deus vai me deixar ali. Fala, amém. O que Deus falou para o povo do deserto lá? Eis que hoje lhes proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção. Deus deu a dica. Por quê? Porque tem os filhos que escolhem a maldição. O que é a maldição? É o não obedecer a Deus. E aí tem uma vida de sofrimento, tem uma vida de perda, tem uma vida de ruína, tem uma vida de tristeza, tem uma vida de desânimo, tem uma vida conjugal péssima, só de aparência, tem uma vida familiar também só de aparência, tem uma vida emocional totalmente desequilibrada, tem uma vida emocional totalmente atribulada, não fala coisa com coisa, não vive coisa com coisa. Por quê? Porque não obedece ao Senhor. Amém? Porque todos aqueles que obedecem ao Senhor, que fazem pelo toque do Espírito, não por força. Está vendo? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então aqueles que obedecem pelo Espírito, puxa, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça... Esses vão ter as bênçãos de Deus manifestadas na sua vida. Amém? E isso vem automaticamente, é naturalmente. Amém, igreja? Então há pessoas que tentam de toda forma comover outras. Você já viu aquela pessoa que a hora que começa a chorar não para de chorar mais? Conhece alguém assim? Que a hora que começa a chorar é um chororô só. O que ela quer com isso? Acho que ela está chorando porque ela está com vontade de chorar? Acho que não, ela quer comover quem está do lado. Ela quer de alguma maneira, alcançar quem está do lado. Então é uma pessoa que ela chora fácil, principalmente se ela quer conseguir algo. Eu com os meus filhos, pastora, às vezes tivemos alguns diálogos a respeito disso.
né? Que quando começava a chorar, falava, opa, parou o choro. Por quê? Chorava para conseguir algo. Não, se está chorando com dor, se está chorando com alguma coisa assim, ok. Mas não dava alguma coisa, ou falava não, começava a chorar. Parou, sem choro. Aqui não vai comover, não. Estão entendendo, igreja? Então, assim, já é também ensinar a respeito das emoções, é ensinar a respeito dos sentimentos. Porque só o Espírito Santo pode operar uma transformação na vida de alguém. Amém? Tem pessoas que tentam alguma coisa à base de chantagem. Muito feio isso. Muito feio. Tem esposas que às vezes conseguem uma coisa do marido à base de chantagem. É muito feio isso. Tem maridos que conseguem às vezes alguma coisa da esposa à base de chantagem. Filhos conseguem alguma coisa dos pais às vezes à base de chantagem. É muito feio isso. Sabe, nós como seres espirituais que somos, não podemos entrar nesse curso do mundo. E você diga amém. Pastor, mas o que eu faço então para ver mudança em tal pessoa? É sempre assim, né? A gente quer ver a mudança sempre no outro. Não é? É ou não é? Não, porque ele é o errado. Ele é o errado da história. Eu estou certo. Não, porque ele só faz isso. Ele só faz assim. E ele está errado. Então, Senhor, o que eu faço? Primeiro você ora a Deus para que você reconheça primeiro em você as mudanças que você tem que ter. E para de olhar para o outro. E quem está entendendo, diga amém. E aí então, depois que Deus mostrar para você, né, que você identificar o que precisa ser mudado em você, depois que você identificar os sentimentos desagradáveis em você e você melhorar isso, então você depois entrega tudo para Jesus. Depois disso você vai falar, Senhor, eu entrego tudo para Ti, Senhor. O que eu tinha que fazer, o Senhor me mostrou, eu já fiz. Agora, como não é por muito falar, não é por força, não é por poder, é pelo toque do Teu Espírito, então eu coloco nas Tuas mãos, Jesus, e creio que o Senhor vai fazer. Amém? Ainda que alguém tire você do sério, irmão, é necessário administrar bem os sentimentos. Cuide da tua reação. Cuide da tua reação. Manifeste sempre o fruto do Espírito Santo que habita em você. Você sabe que tem pessoas que de fato elas não enxergam o problema do sentimento delas. Ela sempre vai enxergar de quem está do lado. Ela sempre vai apontar o dedo para quem está do lado e vai falar aquilo que está errado no outro. E há pessoas que ironicamente usam às vezes a palavra para manifestar esse sentimento, sabia? As redes sociais estão cheias. A pessoa está lá expondo, publicando uma palavra com raiva. A pessoa está... Não, eu estou atirando para todo lado com a Bíblia. Não, porque você é assim, porque na palavra está escrito assim. O que é isso? Peraí, eu sou amor ou eu sou acusador? Estão entendendo? Não, porque você não faz isso e na Bíblia está escrito isso. Isso é discussão, isso é ódio, isso é raiva, isso é ira. Peraí, que sentimento eu estou manifestando? Porque Deus é amor, sim ou não? Sim ou não? Então Deus é amor, que sentimento eu estou manifestando? Porque assim, num diálogo civilizado de amor, eu posso sim colocar a palavra no diálogo. Devo colocar, olha, porque na palavra está escrito isso. Agora eu não posso me utilizar da palavra para atacar alguém, para expor defeitos de alguém, para expor algo que precisa ser consertado em alguém.
Porque é em paz que eu semeio a paz. É com amor que eu semeio o amor. Quem está entendendo, diga amém. Então, a manifestação do fruto do Espírito tem que aparecer em mim. Amém, igreja? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Então, olha, guarde bem o que é o fruto do Espírito para você não se enganar. Para você não errar. Amor, alegria, paz, longanimidade, que você já sabe o que é, né? Lembra o que é longanimidade? Muita e muito mais paciência. Amém? Não seja longânimo. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, você desarma, amados, qualquer um que tentar te tirar do sério quando você age no Espírito. A pessoa vem com armada para você. Fala, agora o negócio vai pegar aqui. Ai, Senhor. A igreja está atenta? Está prestando atenção? Tá? Aí você, com todo o amor, com toda a longanimidade, com toda a mansidão, com todo o domínio próprio, olha para a pessoa e diga: eu te amo. Eu te amo. Amado, ou ela vai de fato querer dar um murro na tua cara, ou ela vai partir para o abraço. Mas ela vai partir para o abraço, porque se você manifestar isso de fato, amém? Com toda a sinceridade, com toda a verdade, não tem como uma discussão ir além. Não tem como, sabe, os dois lados terem os sentimentos desequilibrados. Não. Quando eu tenho a minha emoção equilibrada, quando eu tenho o meu sentimento bem gerenciado, eu alinho a da pessoa que está do meu lado. Eu conserto a que a pessoa está do meu lado. E está entendendo, igreja? Então isso é muito sério, isso é muito importante para qualquer relacionamento, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja na vida conjugal, na vida com os filhos. Amém? Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então há pessoas, né, como eu já disse, que além de falar muito o que não deve, querem usar ainda a palavra de Deus para continuar falando o que não deve. E aí, olha, se arruína. Se arruína. Então aquele que conserva, né, guarda a boca, conserva a sua alma. O que ele vai falar? Ele vai falar sempre as palavras sensatas, as palavras certas, na hora certa. Ele tem os seus sentimentos e as suas emoções bem gerenciadas. Ele domina as suas emoções, ele controla os seus pensamentos. Então isso vai lhe trazer bem a sua alma e a sua vida. Agora, aquele que, sabe, fala muito, pronto, é ruína. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que mal utiliza, também come do fruto. Amém? Porque o que bem a utiliza, come frutos bons. E o que mal a utiliza, come frutos maus. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. A igreja está entendendo? Amém? Então, está entendendo como gerenciar os seus sentimentos? Quem está aprendendo aqui, diga amém.
Número 3. Faça das palavras de Deus as suas palavras. Aprenda a meditar na Bíblia Sagrada. Você deve se encher da palavra. Você deve se encher de tudo que o Espírito lhe ensina. A sua vida, amados, a sua vida tem que ser bíblica. Você não pode permitir ir pelo curso do mundo. Assim como eu disse aqui e torno a repetir. Pastor, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Pastor, mas o fulano, a fulana são pessoas de bem, estão fazendo assim. Não interessa, eles não ouvem o que você ouve. Então, se Deus está mandando você fazer tal coisa, você faz tal coisa, mesmo que seja você o único aqui nesta cidade a fazer. Isso Deus mostrou para mim, revelou para mim quando Ele me deu a graça. Falei, Senhor, mas isso vai totalmente contra o que todo mundo. Mas você não é todo mundo. Essa foi a resposta de Deus. Você não é todo mundo. Você é alguém que eu te escolhi para levar ao meu povo a minha verdade, para levar ao meu povo aquilo que eu quero. E você vai ter que ir contra todo mundo. E aqui estou eu para a glória do Senhor, para ir contra o mundo. Não ir contra as pessoas, mas ir contra o curso do mundo. Amém? Nós não vamos chamar aqui o errado de certo. Nós não vamos chamar aqui aquilo que é mal de bem. Não vamos. O que é bom, o que é mal é mal. O que é certo, o que é errado. E assim nós vamos permanecer. Com muitos, com poucos, com quantos o Senhor enviar, não nos interessa. Não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em obedecer a Jesus. Fazer aquilo que lhe agrada, porque nós somos dele e vivemos para ele nessa terra. Amém? Você recebe isso ou não? Então, meu amado e minha amada, que a diferença seja vista na sua vida. Que a diferença seja vista na sua vida. Lembre-se sempre, não por isso, tá? Não por isso, porque a palavra de Deus ela tem que ser vivida naturalmente na nossa vida. Amém? A palavra de Deus ela precisa se encaixar no nosso viver de modo natural. Mas a Bíblia diz que nós somos exemplo neste mundo. A Bíblia diz que nós somos exemplo para outros. Então é muito, desagradável, é muito triste quando pessoas que não são da igreja, pessoas que não estão na igreja, veem em nós emoções desequilibradas. É muito triste, uma pessoa que está aí no mundo, e talvez uma pessoa que esteja esperando a manifestação da glória de Deus. Nós não sabemos se é filho ou não, amém? Nós já estudamos isso aqui. Mas se é um filho que está ali, a ponto de ser atraído por Deus pela nossa vida, e nós falhamos numa questão de manifestação do testemunho, nós falhamos numa questão da manifestação do fruto do Espírito, e aí a pessoa nos vê gritando, a pessoa nos vê discutindo, a pessoa nos vê brigando, a pessoa nos vê, às vezes, nos agredindo com palavras. A pessoa nos vê dando mau testemunho com qualquer tipo de atitude. E isso revela o que? Um crente desequilibrado. Isso revela um crente sem bom gerenciamento dos sentimentos. Então isso não deve acontecer com nenhum de nós. Você deve sempre se lembrar que em você há um Deus que é perfeito. Você deve sempre se lembrar que em você habita um Deus que lhe capacita,
para em tudo você ser mais que vencedor. Então você ser mais que vencedor também compreende isso, você ter domínio próprio. Independente da circunstância, independente da situação que venha lhe afrontar, independente da situação que venha de encontro, você tem o poder para se manter manso, porque a mansidão é fruto do Espírito. E aí então, as pessoas vão ver em você que de fato há um Deus que reina sobre a tua vida. As pessoas vão ver em você que de fato Jesus reina sobre a sua vida. Se permita manifestar o fruto deste Deus que habita em você. Alguém que tem domínio próprio, que tem as emoções equilibradas, alguém que gerencia bem os seus sentimentos, alguém que sabe, e sabe muito bem, que aquilo que ele plantar, ele vai colher. Então tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então plante o fruto do Espírito, para que você colha bons frutos na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu trabalho, na tua igreja, com os teus irmãos, com qualquer pessoa que você se relacione no teu dia a dia. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para darmos testemunho da sua glória nessa terra. E nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos ter sim os nossos pensamentos e sentimentos bem gerenciados, bem controlados, bem dominados. E as pessoas que nos assistirem, amados, elas vão ver que de fato nós somos de uma igreja. Porque hoje as pessoas dizem assim: mas não é lá da igreja? Mas ele não vai na igreja? Mas ela não vai na igreja? Então, essa colocação não serve para nós. E não vai servir. As pessoas vão ver que nós somos da igreja e nós damos testemunho que somos da igreja. Nós somos pessoas que não perdemos tempo aqui. Nós somos pessoas que saímos da nossa casa e nos reunimos para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. E aprendemos com Ele que é manso e saímos daqui para dar fruto aí fora. Ou seja, eu não sou crente aqui dentro. Eu sou crente aqui dentro e muito mais lá fora. Sou muito mais no meu trabalho, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus familiares, com as pessoas que eu me envolvo no meu trabalho. Eu mostro que eu sou crente de verdade, não de fachada. Há pessoas, amados, por não terem os seus pensamentos, os seus sentimentos bem gerenciados, por serem pessoas desequilibradas, por serem pessoas perturbadas, já perderam bons empregos, já perderam grandes oportunidades na vida, de terem alguma coisa, de crescerem. Pessoas já perderam bons relacionamentos. Pessoas perderam casamento. Pessoas perderam famílias por não terem os seus sentimentos e pensamentos bem gerenciados. Então você está aqui nesta manhã para ouvir de Deus que para você Ele tem o melhor. Que para você Ele tem cada vez mais alegria, paz, sucesso. Para você Ele tem o reino de Deus. Amém? Você se lembra quando Jesus estava indo e veio aquele moço rico até Jesus? E o moço disse para o Senhor assim: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus, a Bíblia relata que Jesus olhou para aquele moço, o amou e disse: vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia também relata que esse moço abaixou a cabeça e saiu triste. E Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar.
no reino dos céus. O que Jesus mostrou com aquilo? Que aquele moço, porque o moço ele disse para Jesus, eu tenho feito tudo, eu tenho honrado meus pais, não tenho cobiçado, não tenho roubado, não tenho furtado, todos os mandamentos eu tenho obedecido, mas eu sinto que alguma coisa ainda me falta. E nós sabemos que o reino dos céus é o quê? Paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Então esse moço não tinha. Ele era religioso, ouça bem. Ele era religioso, ele praticava todos os mandamentos, ele obedecia a Deus, mas ele não tinha paz. Por quê? O amor dele ainda não estava totalmente em Deus. O amor dele ainda não estava totalmente na palavra. O amor dele estava nas riquezas. Então Jesus disse, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue. Então Jesus disse, deixa de amar o que você tem, mostra que de fato você deixou de amar vendendo e dando aos pobres. E então você vem comigo para você aprender a ter as coisas nessa vida. Porque comigo você vai aprender a ter. Porque Jesus não é contra a riqueza e contra a prosperidade. Jesus é contra o amor ao dinheiro. Então, meus amados, nós somos um povo que de fato faz a diferença nesta terra. Nós somos um povo escolhido por Deus para dar o testemunho da glória de Deus nesta terra. Amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Amar a Deus e a sua palavra, independente de qualquer circunstância. Se a coisa vai bem ou se a coisa vai mal, nós não nos importamos. Nós amamos a Jesus porque para isso Ele nos criou, para isso Ele nos gerou. Nos reunirmos aqui como seu povo, sua igreja, suas ovelhas, e sermos aqui nesta terra a igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.